Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. A Polícia Federal faz uma operação para investigar a venda de presentes de luxo recebidos por integrantes do governo Bolsonaro. Mudança nos aeroportos do Rio de Janeiro. O Santos Dumont vai ter restrições para favorecer o Galeão. Cresce o número de microempreendedores no Brasil e um projeto ensina mulheres a reformar as próprias casas. Você vai ver também, doadores de sangue em Pernambuco podem pedir descontos nos eventos culturais. O perigo do sedentarismo, 6 em cada 10 brasileiros não fazem atividade física no tempo livre. E mais, o troca-troca de figurinhas da Copa do Mundo Feminina virou programa de lazer em Brasília. Sexta-feira, dia 11 de agosto, o Brasil TV está começando. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar a venda ilegal de presentes de luxo recebidos por integrantes do governo Bolsonaro em missões oficiais. Logo cedo, agentes da Polícia Federal cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Niterói, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, pessoas próximas a Bolsonaro venderam nos Estados Unidos itens como relógios, estátuas e joias, como colares e anéis. Todos presentes entregues a representantes do governo ou ao próprio Bolsonaro em missões oficiais. Alguns dos itens, de acordo com a investigação, foram levados no mesmo avião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro viajou para Miami, no dia 30 de dezembro do ano passado, antevéspera da mudança de governo. De acordo com as investigações, o dinheiro das vendas era depositado em uma conta bancária do general da reserva Mauro César Lorena Cid, na Flórida, nos Estados Unidos. A Polícia Federal já pediu aos americanos a quebra do sigilo dessa conta. Mauro César é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso por falsificação em cartões de vacina. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, avaliou que o general da reserva fez em contas bancárias aqui no Brasil transações financeiras atípicas para um agente público. O documento foi entregue à CPI dos atos golpistas. O relatório aponta que entre fevereiro do ano passado e maio deste ano, Mauro César movimentou entre valores recebidos e enviados quase 4 milhões de reais. Montante que chamou a atenção diante da remuneração do militar de cerca de R$24 mil por mês. De acordo com a Polícia Federal, valores obtidos com a venda dos presentes podem ter entrado no Brasil em dinheiro em espécie, sem uso do sistema bancário formal. E o valor total recebido pode ultrapassar R$1 milhão. Os fatos investigados configuram os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Começam a valer no dia 2 de janeiro as mudanças nos aeroportos do Rio. O Santos Dumont vai ter apenas voos domésticos com uma distância máxima de 400 quilômetros. A resolução foi assinada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, na zona portuária. A iniciativa atende a pedido tanto do Estado como da Prefeitura, que esperam incrementar o movimento no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A briga não é contra o Santos Dumont, a favor do Galeão. Ela é uma questão de equilibrar um jogo que só fez mal ao Rio de Janeiro. Para que a gente possa voltar a ter no Galeão muitos voos, muitos passageiros e, acima de tudo, volte a ter no Galeão o maior aeroporto do Brasil. O Galeão, que é o maior aeroporto físico do Brasil, e volte também a ser um aeroporto com muitos voos e com muitos passageiros, que é a nossa vontade. A nova norma passa a valer a partir de 2 de janeiro, para que as empresas aéreas tenham tempo de adequar as rotas e minimizar o impacto para os passageiros. O presidente Lula falou da importância de valorizar o Galeão. O Galeão foi construído para ser um aeroporto internacional, para ser a entrada de qualquer estrangeiro que quisesse vir para o Brasil, parar aqui no Galeão. A nova resolução, mesmo nesse limite de 400 quilômetros, exclui voos que saíam de aeroportos internacionais. Ou seja, Guarulhos, em São Paulo, e Confins, em Belo Horizonte, não terão rotas para o Santos Dumont. Morreu mais uma vítima da explosão em uma cooperativa do Paraná.
Francisca dos Santos, de 33 anos, era funcionária terceirizada e estava internada com queimaduras em 80% do corpo. O acidente foi no dia 26 de julho, no município de Palotina. Uma sequência de explosões matou outras 9 pessoas e deixou 10 feridas. A polícia investiga o caso. Em Santa Catarina, parte de uma fachada caiu sobre uma calçada e atingiu 2 pessoas em Balneário Camboriú. Ventava e chovia na hora em que o painel metálico caiu sobre 2 mulheres, uma delas grávida. Elas sofreram ferimentos leves. A área foi isolada e a Defesa Civil apura o acidente. Doar sangue, além de ser um gesto de solidariedade, também traz vantagens para o próprio doador. Além da folga no trabalho garantida por lei federal, o estado de Pernambuco determina um desconto nos ingressos culturais, um direito que poucos conhecem. Foi só saber que uma vizinha precisava de ajuda que Emacionília se dispôs a doar sangue. Um ato de solidariedade que a agricultora pretende multiplicar. Não só quando alguém precisar, né? Mas eu vou fazer sempre. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Quem pode doar? Homens e mulheres na idade de 16 a 69 anos, está bem de saúde em primeiro lugar. É pesar superior a 50 quilos, bem alimentado, não tem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação e o documento em mãos. No geral, o estoque do Hemocentro está bem abastecido, mas tem um tipo sanguíneo específico que há mais de 2 meses anda escasso por aqui. A gente está com estoque bom, porém, nós vamos enfatizar o AB positivo. Há cerca de 2 meses, a gente está com esse estoque zerado. Doar sangue é um ato de amor ao próximo e a população tem abraçado a causa. No primeiro semestre deste ano, o Hemocentro de Petrolina registrou 5.757 doações. Além de salvar vidas, quem se torna um doador voluntário de sangue tem acesso a vários benefícios garantidos por lei. A folga no dia da doação é o direito mais conhecido garantido por lei federal. O benefício vale para servidores públicos e para quem trabalha no regime CLT. Esse advogado explica que o doador de sangue tem outros benefícios. Essa lei garante ao doador de sangue que ele tenha direito à meia entrada em cinemas, festas, centros culturais e todos esses eventos que garantem a meia entrada. O pré-requisito é bem simples. A cada 12 meses, em relação ao homem, ele precisa realizar 3 doações. E para mulheres, a cada 12 meses, realizar 2 doações. Essa é uma lei que poucas pessoas conhecem e ela está em vigor aqui em Pernambuco desde o ano de 2019. Uma lei estadual isenta doadores da taxa de inscrição em concursos. Esse direito também vale para seleções municipais aqui em Petrolina. As empresas ou instituições que não cumprirem a legislação podem ser penalizadas. Viu? Só tem coisa boa em fazer doação de sangue. A expansão dos microempreendedores aquece a economia no Brasil. De janeiro a abril deste ano, 1.300.000 empresas foram abertas no país. E 90% delas são pequenas. A legalização permite a emissão de nota fiscal e amplia os horizontes de quem aposta em trabalhar por conta própria. A parede cheia de diplomas e o coração cheio de orgulho pela trajetória. É assim que Sueli recebe as clientes. Há 5 anos, ela resolveu mudar de área. Da gastronomia, foi trabalhar com beleza. Aprendeu, se aperfeiçoou. O estúdio de design de sobrancelhas ela abriu em 2021. De lá para cá, conquistou o espaço e as clientes. Não parou mais. Eu sempre gostei dessa área. Quando eu estudava, já fazia a sobrancelha das minhas amigas, do pessoal da minha família, das minhas primas. Mas aí eu resolvi profissionalizar, né? Fiz um curso e aí deu certo. Mas como muitos empreendedores, ela não se formalizou logo de cara. Resolveu fazer o MEI para se tornar microempreendedora individual só este ano. Eu andei pesquisando mais sobre o MEI e aí eu vi que tinha muitos benefícios. Tem a questão do INSS, de segurança, né? Auxílio maternidade e também até a possível aposentadoria, né? Que aí é um passinho para o futuro. O primeiro semestre deste ano fechou com alta no número de registros de MEIs.
de acordo com a Junta Comercial de Pernambuco. De janeiro a junho, foram 28.535 novos microempreendedores individuais. Ano passado, no mesmo período, foram 21.475, aumento de 33%. A formalização passou a ser o desejo de muitos. Uma segurança por quê? Porque a gente, tendo esse MEI, eu tenho a possibilidade de atingir mais pessoas, vamos dizer assim, que têm a sua empresa. Formada em pedagogia, trabalha numa creche em Paulista. Ama a educação e é uma apaixonada pela culinária. Há 3 anos, começou no ramo dos doces. Por enquanto, como renda extra. Eu estou adorando esse universo dessa doceria e que para mim é uma realização também pessoal e eu quero muito que esse meu produto ele possa chegar, possa alcançar mais pessoas e que queiram final de ano e que queiram um aniversário da própria empresa, vamos dizer assim, me contratar e por que não? E aí eu ter a possibilidade de fornecer o meu produto e ter a nota fiscal disso para que ele tenha como garantia aqueles produtos que ele adquiriu comigo. Um projeto social no município de Rio Branco do Sul, no Paraná, está ajudando mulheres a reformar as próprias casas. Elas estão literalmente botando a mão na massa. A Dilair mora no bairro Madre, em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. É um local com famílias em situação de vulnerabilidade. Ela e 17 vizinhas estão reformando as próprias casas. Eu me sinto orgulhosa, muito orgulho de todos nós que estamos no projeto. Essa garra foi inspirada pelo projeto Morar Bem Madre. A proposta do grupo é capacitar mulheres para melhorias habitacionais. Primeiro veio toda a teoria e agora é a prática, que vai muito além dos materiais de construção. A arquitetura que está sendo feita aqui não é sobre os espaços, é sobre as pessoas, né? É sobre aprendizado, é sobre autonomia, né? Então, acho que está sendo um grande exercício de cidadania, assim. O projeto vai promover a intervenção em 15 casas aqui da comunidade. 14 delas vão ser reformadas e uma totalmente reconstruída em um outro lugar mais seguro. É a casa da Gisele, que estava apoiada em cima de pedras, com problema na estrutura. A antiga casa, de 18 metros quadrados, agora vai dar lugar a outra. Além de ganhar uma casa, eu vou ganhar um neto, ou uma neta, sei lá. Que vai morar na casa nova. Vai morar na casa nova. E com dignidade. A seguir, 6 em cada 10 brasileiros não fazem atividade física no tempo livre, um grande risco para a saúde. E a diversão do troca-troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo Feminina. Não saia daí. E você já se exercitou hoje? Um estudo da Universidade de São Paulo mostra dados preocupantes sobre o sedentarismo. A maioria dos brasileiros não faz qualquer atividade física no tempo livre. 9. Foi depois de sofrer 2 infartos e um AVC que o Antônio colocou a atividade física como uma das prioridades. O jovem, que jogava bola e nadava só de vez em quando, nem imaginava que aos 70 anos passaria 8 horas por semana na academia. Mudou muito. Aqui é muito bom. Isso aí faz com que a saúde da gente melhore mentalmente e a parte física, né? Antônio faz parte de uma pequena parcela de brasileiros, só 26%, que praticam atividade física no tempo livre e cumprem a recomendação da Organização Mundial da Saúde de pelo menos 150 minutos por semana ou 30 minutos por dia de segunda a sexta. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, em parceria com universidades dos Estados Unidos e da Noruega, mostrou ainda que 6 em cada 10 brasileiros não fazem nenhuma atividade física no tempo livre. As brasileiras são ainda menos ativas do que os homens, 63% contra 56%. Há uma proporção maior de homens atendem às recomendações da Organização Mundial da Saúde, possivelmente por fatores sociais envolvendo a mulher hoje está se inserindo mais no mercado de trabalho, ainda tendo que lidar com afazeres domésticos, maternidade. Esses contextos criam barreiras para a mulher
atender mais essas recomendações de atividade física. A gente tenta conciliar isso, mas é realmente a falta de disponibilidade de tempo. É trabalho, rotina de casa, rotina com filhos, então isso toma bastante tempo. E a gente está falando de atividade física no tempo livre mesmo. Não vale nessa conta o corre-corre no trabalho ou no transporte. É que a Organização Mundial da Saúde diz que essas 2h30 de exercício no tempo ocioso da semana é que ajudam a prevenir de doenças crônicas, cardiovasculares e até de alguns tipos de câncer. Entre as pessoas acima de 65 anos, a taxa de inatividade aumenta. 7 em cada 10 idosos não fazem academia, ginástica ou qualquer outra atividade física. A Rosa começou tarde. Foi aos 50 anos que ela colocou a atividade física como uma das prioridades. Só que a disciplina a fez chegar aos 78 anos assim, com mais disposição que muito jovem por aí. Na terça e quinta faço corrida, depois eu faço musculação e de quarta e sexta eu faço triatlo, né, que é natação, bike e corrida. E lembre-se, gente, atividade física é sobre saúde, saúde física e também saúde mental. Ações de prevenção ambiental no Ceará tentam conter a ameaça de extinção de 400 espécies da caatinga. Esse é um bioma que é um patrimônio natural do Brasil, mas vem sofrendo um processo grande de degradação. Um bioma exclusivamente brasileiro, a caatinga está concentrada na região Nordeste. Um estudo do IBGE concluiu que 15% das mais de 3.000 espécies analisadas correm risco de desaparecimento. O Ceará é o único estado do Nordeste que o bioma caatinga chega a quase 100% do território. Uma das exceções, por exemplo, são as áreas úmidas de serra, onde predomina a Mata Atlântica. Degradar a caatinga aqui significa impactos diretos no clima, na perda de espécies nativas de plantas e animais e pode até acelerar um possível processo de desertificação. Quando você garante a conservação de uma área florestal, você está garantindo a melhoria no microclima, né, um clima mais ameno, você está produzindo água, você está evitando que a água, que ocorra um escoamento superficial da água, estragando, degradando o solo. 55 espécies da fauna cearense que pertencem à caatinga estão ameaçadas de extinção. Na lista vermelha de espécies ameaçadas, o tatu-bola, por exemplo, aparece na categoria de criticamente em perigo. Uma ferramenta utilizada para preservar a biodiversidade é a criação e manutenção de unidades de conservação. No Ceará, são 39 áreas do tipo, protegidas e geridas pelo Estado. A gente tem atividade de educação ambiental, tem atividade de reflorestamento, né? Então, inclusive no Vale do Jaguaribe, a gente vai ter uma ação de recuperação de 35 hectares, né, de floresta de caatinga. Outras ações de conservação desse bioma são desenvolvidas pela Associação Caatinga. Uma das frentes de trabalho é a gestão de áreas protegidas em reservas particulares. No Ceará, são 44. A gente ajuda a criar, ajuda o agricultor que tem uma área florestal e não quer que aquilo ali seja desmatado nas futuras gerações. A gente ajuda esse agricultor, esse proprietário de terra, a criar a sua unidade de conservação, a sua reserva ambiental e ficar resguardado, protegido por leis ambientais. Um barco usado pelos pioneiros do remo em Brasília foi encontrado nas águas do Lago Paranoá. A embarcação mostra como era a prática dessa modalidade lá na época da fundação da capital. O dia ainda raiava e o Fabiano já estava no lago para sua primeira aula do dia. O professor de remo partiu desse clube na Asa Norte em direção à Ponte do Bragueto, um percurso de 3,5 km que ele fez acompanhado de 6 alunos. Eu estava bem no meio do lago. Aí eu olhei para a margem. Quando eu olhei para a margem, eu identifiquei assim 2 braçadeiras de um barco. Estava bem camuflado. A turma então se aproximou e descobriu uma relíquia. Um barco de madeira, do mesmo modelo das primeiras embarcações que navegaram no Lago Paranoá. E aí eu falei, galera, vamos fazer o resgate do barco? Aí todo mundo concordou e desci e verifiquei que ele estava com bastante água, mas dava para rebocar. Pegamos o barco, amarramos na embarcação e a gente veio remando com a canoa havaiana. A origem do barco era um mistério prestes a ser desvendado. O Fabiano teve a ideia de procurar o André. É que além de possuir outras embarcações,
O André vem de uma família de remadores que desbravou as águas do lago no início da capital. Quando recebeu a notícia de um barco antigo encontrado, o André levou um susto. Era dele. Foi comprado há 10 anos, usado. Segundo o André, é um barco histórico e estava desaparecido há 4 meses. Ele ficava no meu clube, que é um clube que fica dentro de uma balsa. Essa balsa foi atacada. Uma pessoa, que eu não sei dizer quem, entrou lá, quebrou vários barcos e sumiu esse. Eu acreditava que ele estava afundado. Esse barco é chamado de double skiff. Significa que ele é de 2 remadores, cada um com 2 remos. Hoje, o modelo atual comum de double skiff é assim, feito com materiais mais modernos, como a fibra de carbono, mais estreito e mais hidrodinâmico. É tão diferente que poucas pessoas saberiam manusear. Somente a pessoa que já fez a aula ou um remador que consegue manusear um barco desse. Uma pessoa leiga não vai conseguir. Por onde o barco andou nesses meses, ninguém sabe. Na segunda-feira, quando foi recuperado, estava com sinais do tempo. Não estava submerso, mas tinha muita água dentro. De qualquer forma, foi um grande alívio para o André. O barco é um barco importante para mim porque ele é um barco similar ao que o meu avô usou quando foi campeão brasileiro em 1935. Eu venho, ao longo desses últimos anos, juntando esse quebra-cabeça, esses pedaços, esses tiquinhos, para poder oferecer à sociedade essa história contada, que é como que o remo chegou em Brasília, né? A Copa do Mundo Feminina termina no próximo dia 20 e o álbum de figurinhas inspirou um programa de lazer em Brasília. Pessoas de todas as idades frequentam os pontos de troca para completar as páginas. Tudo, claro, com muita diversão. Esse tem sido um programão e tanto nas manhãs do fim de semana. E na banca da 106 Norte já é tradição. Ela fica assim, todo mundo reunido com algo na mão, trocando figurinhas. E tem gente que vem de todos os cantos do DF, viu? Venho do Guará, venho aqui, converso com o pessoal, a gente troca, né? Bem bacana. E essa história de colecionar não é só para criançada. Encanta todas as idades. O cabelo vai ficando branco, não tem nada que fazer, toca pra frente, né? Inteira com um garoto, inteira com mais novo, traz a secretária junto e vai tocando, né? Bom. Bom demais. E esse álbum agora, inclusive, tem um significado diferente, já que essa é a maior Copa do Mundo feminina de todos os tempos. E a primeira com 32 seleções. E haja figurinha, né? São 579 ao todo. E para não gastar muito dinheiro comprando tanta figurinha, esses pontos de troca são a melhor coisa. O João saiu com a mão cheia. João, mostra aí o tanto de figurinha que você conseguiu aí, ó. É muita, né? Sim, acho que eu consigo uma do Canadá. E olha que essa brincadeira também está servindo para os pequenos conhecerem melhor o mundo inteiro. É muito legal por conta da geografia, que ele aprende bastante também por conta dos países. A gente veio no carro e ele falando qual continente cada país participava. A Maria Luísa mostrou orgulhosa a página da seleção brasileira que ela tinha acabado de completar. Faltava só o brasão. Ela trocou e tá aí. Página completa. Estou muito animada, estou feliz de estar completando esse álbum. Agora, para não se perder com as figurinhas repetidas, a Merian traz tudo anotado no papel. Aonde eu risquei foi o que eu consegui hoje, trocando. Aí, conseguiu bastante? Sim, bastante, é. Aí pega e coloca assim, ó, dentro da caixinha, ó. Já a Carla prefere usar a tecnologia. Baixou o aplicativo para ajudar a se organizar. Aí eu vou controlando aqui o que é que tem, o que que não tem, e marca, e aí fica melhor para chegar aqui e fazer a troca. O Augusto é aquele colecionador raiz. Tem mais de 200 álbuns guardados em casa. Ele diz que já completou o álbum das meninas. E agora ele vai na banca para dar as figurinhas repetidas para outras pessoas. As repetidas eu estou fornecendo para o pessoal que coleciona e estou ajudando eles a completar o álbum deles. E nesse troca-troca, diversão, banca cheia, quem comemora
é o Brito, o dono da banca. Vendo bastante figurinha, tem os agregados, né? E a pessoa vem e acaba adquirindo um picolé, uma água de coco, né? E vai indo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.